nós estaremos com o nosso devocional diário. E nós estamos no estudo de Lucas e nós ontem finalizamos o capítulo 11 de Lucas e hoje nós vamos a partir do capítulo 12. E nós temos um grande ensinamento agora a partir desse capítulo, onde Jesus nos fala sobre hipocrisia, nos fala sobre o fermento dos fariseus e nos fala sobre o Espírito de Deus. Vamos orar? Já vamos começar então. E hoje eu estou aqui na casa da minha filha, estamos aguardando o nascimento do Martin. Deinha, bom dia! Estamos aguardando o nascimento do Martin, meu netinho. Possivelmente lá pelo dia 1º ele está chegando e nós estamos muito felizes. E pedimos orações para que dê tudo certo, para que ele venha e seja um parto tranquilo. É o primeiro filho da minha filha e do meu genro, então eles estão naquela expectativa, né? E eu também. Eu já tenho os meus netinhos, filhos da minha irmã, que eu considero meus também, o Davi, a Maria, a Sarinha, mas agora está chegando o Martin também para se unir a essa turminha. E como Deus é bom conosco. As nossas dores diárias, as nossas aflições, os nossos obstáculos que vão acontecendo, né? A paz, minha irmã querida, precisamos conversar. As situações que vão acontecendo nas nossas vidas tantas vezes tentam apagar a nossa fé, tentam apagar as nossas forças, tentam nos desiludir, nos tirar o foco, né, os olhos de Jesus. Mas como esse Deus é maravilhoso quando nós começamos a olhar para os detalhes das nossas vidas, olhar para os detalhes daquilo que Ele vai acrescentando. Muitas vezes não é o que nós queremos, mas a boa, agradável e perfeita vontade dele vai sendo efetivada, vai sendo construída, vai sendo edificada em nossas vidas. Então, conforme a palavra nos fala lá em Timóteo, o contentamento, essa busca do contentamento, é como se nós encontrássemos um tesouro. E o nosso tesouro é Cristo. O nosso contentamento, ele precisa ser Cristo. Esse exercício diário, confrontando a nossa carnalidade, confrontando a nossa mente, confrontando as nossas necessidades humanas, carnais aqui nessa terra, todos os dias vai nos levar um pouquinho mais a tocar nesse tesouro, a viver esse tesouro, esse contentamento que é Cristo Jesus. E aqui nesse capítulo 12 de Lucas, Jesus dá as instruções aqui para os discípulos, falando justamente isso. Não temam homens, não temam situações dessa terra, mas temam a Deus. O que Jesus está nos falando mais uma vez, continue com os olhos em mim, continue olhando para a minha face, continue vendo ali a linha de chegada, o nosso final, que nós falamos ontem, né? O nosso final já é feliz, Apocalipse 21. Continue olhando para mim, simplesmente caminhem, continuem caminhando, continuem com os ouvidos sensíveis para ouvir a minha voz, para ouvir as minhas instruções, para alinhar o seu coração. E ontem ainda falava com uma jovem e em determinado momento eu falei algo a respeito, né, da caminhada dela. Automaticamente ela cruzou os braços. E a leitura corporal que nós estudamos, né, através da terapia, através da psicologia, através da ciência, quando nós cruzamos os nossos braços, nós estamos nos fechando para aquilo que está vindo. Só que tantas vezes nós nos fechamos para conhecimentos ou para conselhos que vão fazer com que a nossa vida dê uma guinada diferente. Com que a nossa vida seja orientada de forma diferente e para melhor. E aqui Jesus vai nos falar nesse capítulo 12, aqui, desse comecinho aqui até o versículo 12 de Lucas, sobre hipocrisia. Até que ponto nós estamos sendo hipócritas nas nossas vidas?
vestindo um papel de atores, um papel de atores, atrizes, né? Interpretando situações. E aqui Jesus está direcionando aos religiosos ali dentro daquele contexto, aos fariseus, que eles estavam dentro de um contexto religioso, onde eles eram colocados em pedestais ali dentro daquela situação cultural, como homens santos, como homens de virtudes, mas o seu interior, conforme versículos antes nós vemos, o seu interior era podre, era sujo. Tantas vezes nós vamos consciente e inconscientemente levando a nossa caminhada dessa forma, impuros por dentro, mas com uma máscara de religiosidade, uma máscara de santidade. E hoje, através dessa palavra, o Senhor, Ele nos pede, né, para que nós possamos olhar para o nosso interior também e resgatar a essência que vem dEle, a verdade que vem dEle. Vamos orar e já vamos começar essa parte, esse capítulo 12. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse dia, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela oportunidade de estudar da tua palavra, de aprender, de mudar o nosso caráter, Senhor. Nos ajuda, Jesus, porque somos falhos tantas vezes e temos um coração tão endurecido tantas vezes e necessitamos, Senhor, do teu toque, do toque do Espírito de Deus, para que nós possamos ser confrontados com a nossa carnalidade, com o nosso pecado, e então nós podemos mudar verdadeiramente. Então nós poderemos verdadeiramente andar na tua presença, Senhor, sendo renovados a cada dia, sendo transformados a cada dia. Senhor, nós te pedimos, sê conosco nesse tempo e nos ajuda a sermos melhores na tua presença, que é o mais importante, Senhor. E, consequentemente, nós estaremos também mudando os nossos relacionamentos, mudando o contexto onde nós vivemos. Sê conosco, Espírito de Deus, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Capítulo 12, versículo 1. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. E esse contexto sempre me leva a considerar que tantas vezes nós estamos em contextos culturais ou em rodas ou mesas, né? Sentados em mesas, e nós nos calamos para aquilo que nós estamos vendo, nos calamos para aquilo que a verdade do Senhor está gritando no nosso interior, para que nós não possamos perder as conexões. E tantas vezes o Senhor está nos dizendo que nós seremos uma ferramenta de mudança naquele contexto. Mas por medo, por temor, por medo de perder conexões, nós nos calamos. Então nós estamos ali, continuamos dentro daquele meio cultural, continuamos fazendo as mesmas coisas ou olhando para aquelas pessoas fazendo as mesmas coisas. No nosso interior nós estamos com um desconforto muito grande, mas nós estamos com cara de paisagem para que as pessoas não sejam confrontadas e para que nós não sejamos então excluídos daquele meio. E isso acontece de diversas formas, de diversas maneiras. Mas aqui Jesus está nos falando que o mais importante é temer a Deus, o mais importante é ali cumprir a vontade diante do Senhor, diante desses princípios aqui. Eu já falei que uma vez eu estava dentro de um contexto onde o meu chefe me pediu para
mentir, para utilizar uma outra pessoa como se fosse ele num problema no cartão dele, e ele ia viajar para fora, não iria conseguir resolver aquela situação. Então ele me pediu para que eu pegasse um outro homem para falar em lugar dele, e eu me neguei. Imediatamente ele não gostou da situação, mas eu fui para casa e coloquei aquilo na presença do Senhor. No outro dia ele veio, então nós fomos no cartório, ele fez uma procuração pública para mim, e eu ainda falei a respeito de Jesus. Então aquele contexto, eu sempre me lembro dessa situação porque eu decidi honrar a Deus, eu decidi temer a Deus, independente do que fosse acontecer com a minha vida, independente da minha vida profissional, independente de qualquer situação, independente se ele iria gostar ou não, independente se ele iria manter o meu trabalho ou não, não chegava a tal ponto, mas em tantas outras situações, isso pode acontecer. Então, quando nós decidimos, à luz dessa palavra, entendendo essa palavra, manter aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Deus vai nos orientando, nós estamos ganhando pontos, não com homens, mas com Deus. Estamos ganhando pontos para a eternidade. Pontos onde o próprio Deus olha para as nossas vidas e se agrada daquilo que Ele vê. Para mim não há nada mais importante do que agradar ao meu Deus. E o confronto muitas vezes dessas situações nos fazem ficar angustiados, indecisos às vezes. Mas honrar ao Senhor em primeiro lugar, nós estamos ganhando pontos para a eternidade, estamos ganhando pontos para este Deus. E aí ele continua aqui falando para os seus discípulos e para aquele povo todo. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre. E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Ali ele chama atenção para pardais, porque pardais eram os animaizinhos, era muito barato, era muito... Não custava muito ali no mercado, né, no comércio. Então, pardais que não custava nada, eram importantes para Deus. Deus está relacionando aqui, quanto mais seremos nós importantes para Ele. E aí ele continua aqui no versículo 7. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Ele está falando aqui já direcionando para o último dia, onde tudo será exposto, né? A nossa vida será exposta ali como um filme, e tudo aquilo que nós falamos no secreto, tudo aquilo que nós falamos ao vivo, né? Ou no secreto, tudo aquilo que nós falamos em segredo para outras pessoas será ali exposto. Não haverá nada que não seja exposto naquele último dia. E aí, versículo 9. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. E esse contexto ele fala assim sobre negar o Espírito Santo, porque o que aconteceu ali com os fariseus? Eles estavam dizendo que o Espírito de Deus era, que Jesus, as obras que Jesus estava fazendo ali, os milagres que Jesus estava fazendo ali, provinham de Beelzebul, provinham de Satanás. E Jesus está dizendo aqui que ele aceitaria ofensas, afrontas contra ele, mas não contra o Espírito de Deus. E o que é o Espírito de Deus? O que é a obra do Espírito de Deus? Lá em João 16, versículo 5, nos fala o seguinte: agora, porém, vou para aquele que me enviou. Jesus falando, né? Quando ele estava ali subindo aos céus. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim.
da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, o Evangelho, as boas novas. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Nós temos uma trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito de Deus desceu. Então, o Espírito de Deus é aquele que faz morada no nosso interior e é o que nos encoraja, é o que nos direciona, é o que fala conosco, e ele é único. São três em um. Então, o que Deus Pai ali fala para Jesus, o que Jesus fala para Deus Pai, o que Jesus fala através do Espírito de Deus, eles são um. É um único Deus em três. Então, nós temos o Espírito de Deus conosco quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E quem é que nos convence do nosso pecado? O Espírito de Deus. Então, quando aqui Jesus está falando aqui em Lucas, que ele aceitava que confrontassem ele, o Filho do Homem, mas não o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é aquele que nos conduz à vida. O Espírito de Deus é aquele que Paulo nos fala que ele tem ciúmes de nós. Quando nós vamos nos afastando dele, quando nós vamos indo na direção do pecado e nós vamos nos afastando de Deus, o Espírito de Deus é aquele que tenta nos resgatar, é aquele que tenta nos confronta tantas vezes em relação aos nossos pecados, é aquele que vem na nossa consciência e nos diz: olha, Andréia, para com isso. Isso aí que tu está fazendo está te levando à morte. Volta para mim, volta para os meus princípios, alinha o teu passo. Eu te amo, eu tenho uma aliança contigo. Não suja novamente as tuas vestes, esteja na minha presença. Não seja hipócrita, não seja uma religiosa hipócrita que vai lá todo domingo na igreja, coloca uma máscara, finge que está tudo bem e ali o seu interior está cheio de sujeira, com julgamento, com fofoca, com maledicência, com situações que são situações que provêm de um caráter falido. Andréia, vai lá, te alinha, Andréia. Então é isso que o Espírito de Deus faz conosco. Aqueles corações endurecidos, onde não querem aceitar Jesus, acham que tem Deus. Eu vivi 37 anos da minha vida achando que eu tinha Deus. Estava sempre em oração, sempre em oração. Eu ia entrar no cliente, eu estava em oração. Eu me acordava, eu estava em oração. Passei 7 anos da minha vida em oração. Né? Ali, enquanto eu estava com a depressão, 7 anos orando por uma cura, mas cheias de pecados. Eu não conhecia a palavra. Chegou um tempo que eu não tinha nem Bíblia. Mas o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, veio com a sua misericórdia, me resgatou, e Ele quer resgatar a todos aqueles que ainda não o conhecem verdadeiramente. Eu tenho pessoas que eu falo sobre Jesus e essas pessoas dizem: não, mas eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu ando com Ele, mas as suas vidas estão cheias de transgressões, de pecados e pecados de morte. A palavra é bem clara. Cada dia nós vamos cada vez mais alinhar o nosso caráter quando nós resolvemos, decidimos ouvir a voz do Espírito de Deus, ouvir o que Ele está nos falando e nos esforçarmos para colocar isso em prática. É fácil não pecar? Não, no entanto que a Bíblia nos fala que todos os dias nós pecamos, mas todos os dias nós vamos pecar menos quando estamos com Jesus. Então, pecados lá do início da minha conversão, teve um pecado da prostituição, da carnalidade, né? Para aqueles que são leigos, não é prostituição, gente, são pecados sexuais mesmo. Eu levei 2 anos para me limpar completamente.
Então, são pecados e depois disso, daí passam para outros pecados, né? Murmuração, fofoca, maledicência. Outros têm vícios, outros têm pecados da mentira, pecados da trapaça, da defraudação. São inúmeros. Nós vamos todos os dias lutando contra eles. Quando o Espírito de Deus vem e traz à nossa consciência o pecado que muitas vezes nós nem sabemos. Esses dias eu ainda estava contando, estamos quase no final, esses dias eu ainda estava contando para o meu pastor, logo da minha conversão, eu tinha na minha carteira um dinheiro que era que era administração do escritório de onde eu trabalhava, que eu era assessora de um político, e eu colocava aquele dinheiro na minha carteira porque se eu fosse na rua e precisasse comprar um café, alguma coisa para o escritório, eu já tinha ele na minha carteira. E todo final do mês eu fazia o acerto daquele dinheiro. Mas chegou um determinado momento que aquele dinheiro começou a se misturar com o meu dinheiro. Mas para mim estava tudo certo, porque ao final do mês eu fazia o meu acerto e eu nunca pensei em pegar aquele dinheiro, mas era um acerto. E aí todo dia, nova convertida, ia lá na igreja e dava uma oferta. Pequenininha, né? R$ 2, dava lá uma oferta. E um dia eu fiz assim com a minha mão, fui dar a oferta, eu levei um choque na minha mão e o Espírito de Deus falou para mim, esse dinheiro não é teu. E imediatamente ele me trouxe a consciência que aquele dinheiro era do meu chefe, que estava ali na minha carteira, e eu já havia misturado com o meu dinheiro. Eu sabia disso? Para mim eu estava fazendo uma coisa correta, eu não estava retirando, eu fazia o acerto todo mês, mas aquela oferta não agradava ao Senhor. Aquela oferta era uma oferta impura. E tantas vezes nós estamos servindo ao Senhor de ofertas impuras. Nós, muitas vezes, somos uma oferta impura ao Senhor. Só que esse entendimento nós só vamos entender quando nós olharmos para essa palavra verdadeiramente, estudarmos essa palavra. Eu já tenho quase 14 anos de conversão e eu digo para vocês, desde que eu comecei a fazer os devocionais, todos os dias eu aprendo algo novo dessa palavra e eu fico surpresa com isso. Eu realmente me surpreendo porque desde a minha conversão, eu devorei a Bíblia, devorei. Eu trabalhava nesse escritório e era um escritório que era o escritório particular do meu chefe, então não tinha muito movimento, ele vinha de 15 em 15 dias, então eu passava o dia olhando o culto, o dia lendo a palavra, uma sede, né? O final de semana a minha mãe até brigava comigo, porque eu não ia para a casa dela, que era bem pertinho, eu passava o final de semana, sábado e domingo, olhando o culto, sábado e domingo, buscando a palavra, orando, de tamanha sede e amor a este Deus. Então, depois que eu comecei os devocionais, eu olho assim, gente, todos os dias eu aprendo algo novo, todos os dias o entendimento abre sobre algo que eu já havia lido muitas vezes, que eu já havia visto ministrações muitas vezes. E isso acontece porque lá Ezequiel 37, deixa eu ver se é Ezequiel. Ezequiel 47 nos fala sobre o rio que cura, que ele fala que ele teve uma visão e ele vai entrando no rio, daqui a pouco o rio pega pela canela, depois pega um pouquinho mais alta, depois pega pela cintura, depois daí não consegue, ele tem que atravessar aquele rio nadando. É isso que acontece em relação ao Espírito de Deus conosco. Ele vai aumentando o conhecimento dele quando nós decidimos estar com ele verdadeiramente, aprender, estudar. Tem uma dúvida aqui, vai lá, não, mas por que isso? E aí eu peço, Espírito de Deus, me dá entendimento a respeito disso. Eu quero entender um pouco mais. E ele vai abrindo o nosso entendimento, mas é uma busca constante. E nós vamos finalizar com essa meditação hoje, que nós possamos
buscar a este Deus constantemente e aprender cada vez mais dele. E aprender cada vez mais dele nos traz a alegria, nos traz um preenchimento interior. Mesmo que as aflições, mesmo que as tempestades possam fazer parecer que o barquinho que nós estamos está quase afundando. Mas Jesus está no nosso barquinho, Jesus está conosco. E o Espírito de Deus, ele não se cansa de falar ao nosso ouvido, de ministrar ao nosso ouvido, de levar palavras ao nosso coração. Mas ele é educado, ele é suave, ele exala um perfume incomparável. Que os nossos olhos possam estar nele, no próprio Deus, em Jesus Cristo. E que a nossa relação, a nossa intimidade com o Espírito de Deus seja cada vez maior. Então nós teremos esse Jesus cada vez mais perto de nós. Eu vou finalizar então com uma oração. Senhor, obrigada por essa palavra, meu Deus. Obrigada pelo teu grande amor, obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada pelo entendimento que o teu Espírito de Deus nos traz todos os dias. Obrigada pela sabedoria que é derramada do alto do teu trono, Senhor, para aqueles que estão na tua presença, para aqueles que te buscam. Senhor, eu te peço, aumenta a nossa sede, aumenta o nosso entendimento. Limpa os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver com clareza a tua verdade, a tua justiça, Senhor, o teu amor, e que nós possamos continuar firmes com os olhos no alvo, assim como nos fala Paulo. E o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é Cristo, o nosso contentamento é Cristo. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor, e nós somos necessitados de ti, porque somos falhos, somos pecadores, somos frágeis, Senhor, somos tão frágeis e somos tão falhos. Senhor, se conosco nesse dia. Hoje é o dia mais importante. Que nós possamos caminhar com a tua voz suave aos nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Quem está no YouTube, se quiser dar um bom dia, eu não consigo ver quem está no YouTube. Quiser dar um bom dia, fica mais fácil. Dani, bom dia também. Deinha, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.